O Novo Testamento, ele não tem aquela preocupação assim de apenas traduzir o Antigo Testamento. Lembrando, o Antigo Testamento você tem principalmente como matriz de pensamento o hebraico. O Novo Testamento ele é escrito na sua, em grego, mas os autores eles pensam de alguma maneira com uma matriz hebraica. Então, vocês imaginam como isso também pode ser complicado. No Novo Testamento, a gente tem uma palavra, hamartia, e que ela aparece de maneiras diferentes nos evangelhos. A gente já viu no começo do curso que a gente tem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e a parte, o evangelho de João. Então, quando a gente olha essa palavra nos evangelhos, a gente percebe uma diferença. Geralmente, nos sinóticos, ela aparece na forma plural, então, os pecados. No evangelho de João, ela aparece no singular, o pecado. O que isso significa? Quando eu uso no plural, eu quero dizer os atos pecaminosos. Aquelas coisas que alguém fez, deixou de fazer, se omitiu, pensou, falou e que não correspondem ao projeto de Deus. Enquanto em João, por exemplo, o singular ele indica então uma condição. Não precisa fazer isso, mas se quisesse fazer uma comparação, eu poderia dizer, por exemplo, que hamartia ela é como que uma tradução de hataá, quando no plural, então são as falhas, os erros, os equívocos. E, por exemplo, hamartia no singular, ela corresponde a avon, a uma condição de pecado, a uma situação do pecador. Também aparece a palavra paraptoma, que significa o passo em falso. Agora, por que esse passo foi dado em falso? Porque o chão que eu piso não é garantido, ele não é correto, arrumadinho, bom, ou porque eu não presto atenção. Então, o que gera esse passo falso? A gente poderia pensar bastante sobre isso. Depois, principalmente na teologia paulina, você encontra, por exemplo, a palavra parábasis, e que ela simplesmente significa transgressão. Há uma norma da lei, há uma indicação da lei, e quando eu vou contra a lei, isso eu chamo de parábasis. E outras palavras que aparecem com, por exemplo, ofeílema, de menos frequência, mas a ideia de dívida. Então, todo pecado é uma injustiça. E quando eu cometo algo de injusto contra você, eu assumo uma dívida que em algum momento eu devo pagar. E tem aquela outra palavra, que essa também aparece na teologia paulina, a anomia. Nomia quer dizer lei, anomia, negação da lei. Então, são palavras diferentes, apontam para realidades bem disparatadas, mas sempre tentando ali ajudar a gente a entender o que é o pecado.